10 regras básicas para uma vida melhor, por Manly P. Hall. Lido por... Originalmente publicado em 1953, esta apresentação é autorizada sob licença da Sociedade de Pesquisa Filosófica para fins de pesquisa, estudo e discussão. 10 regras básicas para uma vida melhor. Desde que nossa civilização avançou para um nível industrial intensivo, nossa psicologia de viver tem sido submetida a uma variedade de pressões desconhecidas por nossos antepassados. Como resultado, precisamos de uma declaração básica de princípios adequada às condições atuais. Aproveitemos esta oportunidade, portanto, para recomendar 10 regras básicas para uma vida melhor. Se você inscrever essas sugestões profundamente e firmemente nas tábuas de sua memória, a vida será mais fácil e com mais propósito. 1. Pare de se preocupar. A ideia popular de que uma pessoa preocupada é um cidadão ponderado e consciencioso é falsa. Os egípcios perceberam isso quando incluíram a preocupação entre os pecados capitais. Não confunda ponderação com preocupação. A pessoa ponderada planeja soluções, mas o preocupado apenas se dissolve em sua própria dúvida. Se pensar de forma clara, terá menos motivos para se preocupar. O preocupado não só sofre o mesmo desastre várias vezes, mas também prejudica sua saúde e irrita todos com quem entra em contato. Há muitas coisas neste mundo que exigem consideração cuidadosa, mas realmente não há nada a temer além do próprio medo. 2. Pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. Cada um de nós gosta de sentir que está conduzindo a própria vida. No momento em que reconhecemos os direitos dos outros de buscar a vida, a liberdade e a felicidade de acordo com seus próprios sonhos, esperanças e aspirações, começamos a conservar nossos próprios recursos. É muito debilitante dar conselhos que são ignorados ou rejeitados. E, igualmente decepcionante tentar possuir e dominar pessoas que imediatamente ressentem-se e combatem nossas tendências ditatoriais. Ficamos magoados quando eles não veem as coisas do nosso jeito. Se guardarmos nossos conselhos para nós mesmos e para aqueles que os buscam de nós, e que, portanto, são gratos, todos os envolvidos estarão melhores. 3. Ambição moderada. Há uma tendência de ignorar bênçãos naturais e simples enquanto nos lançamos em direção a objetivos distantes. Cada indivíduo tem certas capacidades. Se ele puder reconhecer suas próprias habilidades e trabalhar com elas, pode alcançar segurança pessoal. Se, no entanto, ele está constantemente buscando o que não é razoavelmente alcançável, ele nunca poderá conhecer a felicidade ou a satisfação. O homem sábio observa os resultados desastrosos das ambições incontroláveis e escolhe a moderação. Não é necessário ser famoso para ser feliz. Nem é preciso ser o principal cidadão da comunidade para satisfazer o instinto social de alguém. Os ambiciosos geralmente pagam caro demais pelo que obtêm e ficam mais miseráveis depois de conseguir. 4. Não acumule mais do que você precisa. Não há distinção real em ser o homem mais rico do cemitério. Muitos cidadãos sinceros agem como se houvesse bolsos em mortalhas. Supostamente superamos a crença primitiva de que devemos enterrar os bens de um homem com ele, para que seu espírito possa desfrutá-los no além. Aqui novamente o caminho do meio é o mais sábio. Vamos reservar parte de nossa energia para o prazer, e não dedicar todo o nosso esforço à tarefa de acumular. Muitos homens que fizeram 1 milhão não viveram para gastá-lo. Uma vida rica pode ser mais prática do que uma conta bancária monumental. 5. Aprenda a relaxar. Grande tensão é uma abominação. Quanto mais tensos ficamos, mais estupidamente temos probabilidade de agir. E, segundo os antigos budistas, a estupidez é um pecado capital. Hoje, muitas pessoas consideradas eficientes estão permanentemente à beira de um colapso nervoso.
Isso não é tão provável de ser causado por excesso de trabalho quanto por impulsos interiores irracionais. Alguns dizem que estão excedendo seus recursos para manter seus empregos ou sustentar famílias extravagantes. Quer acredite ou não, você é um produtor e um provedor melhor se não desabar de exaustão psíquica em um momento crítico, quando mais precisa de boa saúde. Se seus associados não perceberem isso, eles podem precisar de aconselhamento prático. 6. Cultive o senso de humor. Como nunca antes, devemos iluminar e alegrar os cantos onde estamos. Quanto mais a sério nos levamos e as nossas responsabilidades, mais maçantes nos tornamos. É uma bênção perceber que, embora viver seja algo sério, podemos levar isso a sério demais. Também tenha em mente que o humor genuíno não é amargo, cínico ou crítico. É a capacidade de rir com o mundo, e não do mundo. Se devemos rir de alguém, que seja de nós mesmos. O humor é um tempero para a vida. Ele adiciona sabor ao trabalho, entusiasmo ao jogo, charme ao autoaperfeiçoamento e demonstra aos outros que temos confiança em nós mesmos. Uma risada sincera e feliz, como o riso alegre das crianças, alivia a tensão e restaura a boa disposição. Por acaso, faz amigos e inspira confiança. 7. Encontre uma razão para a sua própria existência. A menos que você acredite em algo maior do que você mesmo, tenha algum propósito mais vital do que acumulação ou avanço nos negócios ou na sociedade, você está apenas existindo, não vivendo. Um padrão simples é perceber que as leis da natureza que o colocaram aqui parecem estar principalmente preocupadas com o crescimento. Você tem sucesso na medida em que cresce, e cresce na medida em que se torna uma pessoa mais sábia, mais útil e mais segura. Em outras palavras, vivemos para aprender, e por este próprio processo, aprendemos a viver. Amplie seu horizonte. Desenvolva interesse por tudo o que é fino, belo e com propósito. Um grande bem interior vem do amor pela música, arte, grande literatura, ampla filosofia e fé simples. Fortaleça o interior da sua natureza e o exterior será melhor. 8. Nunca prejudique intencionalmente outra pessoa. Nunca retribua o bem com o mal, ou o mal com o mal, seja por palavras ou ações. Arranque pensamentos e emoções negativas e destrutivas de sua personalidade, ou eles irão, em última análise, contribuir para sua infelicidade. Ao olharmos ao nosso redor, vemos os resultados trágicos de indivíduos e nações que guardam rancores ou alimentam os instintos de vingança. A vida inofensiva salva aqueles que a vivem de muitos dos choques mortais a que a carne está sujeita. Nossas atitudes críticas e nossas longas memórias dos males que outros causaram apenas reduzem nossa eficiência presente e colocam em risco a saúde e a vitalidade. Mesmo o homem egoísta percebe que não pode se dar ao luxo de guardar rancor, e os altruístas simplesmente não permitem que os ressentimentos se acumulem, porque sabem e acreditam em algo melhor. 9. Cuidado com a raiva. Quando o mau humor nos controla, não conseguimos mais nos controlar. Em um momento de raiva, podemos criar uma situação que levará anos para remediar. Por que deveríamos passar nosso tempo tentando corrigir nossos próprios erros? Se desaprovamos, vamos expor nosso ponto de vista de forma simples e tranquila. E lembrar que nunca devemos tentar corrigir alguém quando já cometemos uma falha tão grande quanto a dele. Um temperamento explosivo é uma desvantagem séria nos negócios ou em casa. É inútil dizer que não podemos controlar a raiva. Isto é o mesmo que admitir que perdemos o poder de nos controlar. Se ressentimos a falta de gentileza dos outros e a irritabilidade coletiva desta geração, certifiquemo-nos de que não somos um dos fatores irritantes. 10. E por último, na verdade, e mais importante,
Nunca culpe os outros por nossos próprios erros. Não é realmente necessário. Cada um de nós parece ter uma incrível capacidade de fazer as coisas mal e escolher de forma imprudente. Na verdade, estamos em apuros porque não fizemos uso construtivo do poder e das habilidades que recebemos como direito de nascimento. Outros podem nos ferir apenas enquanto nossa vida interior está fraca demais para nos suster na presença de provações ou testes. Em vez de ressentir as desventuras e procurar desculpar nossas próprias limitações, devemos enfrentar os fatos. Ou somos mais fortes do que o problema e podemos resolvê-lo inteligentemente, ou o problema é mais forte do que nós, e a única solução é aumentar nossa própria força. Os outros não são responsáveis pela nossa infelicidade. Cada homem deve buscar sua própria paz de espírito. E, como bem expressaram, as 1001 noites, a felicidade deve ser conquistada. Regra 1. Discutiremos brevemente a primeira das nossas 10 regras para uma vida melhor. Nosso tema é, portanto, parar de se preocupar. É evidente que apenas dizer a uma pessoa para corrigir um hábito arraigado não é provável que produza um resultado permanente. Na verdade, o preocupado deve ampliar seu entendimento da vida para adotar uma atitude positiva e construtiva, enquanto estiver sob a pressão de alguma circunstância infeliz. Preocupação é um sinal de que precisamos fazer um exame cuidadoso de nós mesmos. Há muitos problemas que exigem consideração atenta, mas nenhum que possa ser melhorado pela preocupação. Para algumas pessoas, a preocupação é vista como uma atitude apropriada diante de uma emergência. Parece indicar que estamos profundamente comovidos e dispostos a aceitar o fardo de viver com todas as suas implicações mais angustiosas. Não se preocupar quando outros estão preocupados, de fato não se preocupar mais do que todos os outros, implicaria que somos superficiais e indiferentes às desgraças de nossos semelhantes. Aqui está um exemplo importante em que a conformidade com práticas predominantes é destrutiva e sem propósito. O preocupado, se ele se tornou um especialista, tem a capacidade de experimentar a mesma situação desagradável muitas vezes. Como resultado de antecipar o pior e repetir essa antecipação, a mente fica sobrecarregada pela magnitude de um problema que, na verdade, pode não ter grande consequência. O desgaste sobre a disposição reage na saúde e até se estende para nossos relacionamentos sociais e de negócios. O ansioso pode ser respeitado por sua extrema ansiedade, mas não será popular em sua casa, entre amigos ou em seu local de trabalho. A preocupação é contagiosa, e nosso exemplo lembra aos nossos associados de seus próprios problemas, e uma atmosfera de desânimo é rapidamente gerada. A melhor solução para alguém propenso a se preocupar é um ataque direto à causa. Todos os recursos devem ser conservados. E, acima de tudo, não deve haver atraso desnecessário. Quanto mais demoramos à beira de uma situação dolorosa, mais dolorosa ela se torna. O próprio processo de se preocupar impõe um fardo sobre os nossos recursos mentais. Há muito pouco espaço para o pensamento positivo em uma mente que já está cheia de medos, dúvidas e incertezas. Se o dia chegar em que devemos enfrentar a emergência, pelo menos estaremos preparados se não esgotarmos nosso otimismo e minarmos nossa coragem. Se preocupar com coisas em geral é imprudente. Preocupar-se particularmente conosco é ainda mais tolo. É muito fácil deixar-se levar pela hipocondria, que é uma ansiedade mórbida sobre nós mesmos, nossa saúde e nossos ajustes com a sociedade. Preocupação sempre aumenta o medo. E o medo, por sua vez, prejudica o julgamento e desencoraja a ação rápida e prática. Foi observado que aqueles com poucos problemas são frequentemente os que mais se preocupam. Quando enfrentamos uma grande crise, geralmente nos destacamos instintivamente na situação. Enfrentamos a tragédia muito melhor do que inconvenientes triviais. Um antigo filósofo grego, em um momento pensativo, uma vez foi questionado sobre o que tinha em mente. Eu estou preocupado,
ele respondeu. Um conhecido perguntou, por que você se preocupa? Danny Chang. O velho estudioso respondeu sobriamente, estou muito preocupado com o pensamento de que preocupar-se não adianta nada. Muitíssimo. Este é, em essência, o ciclo vicioso que, em última análise, afeta todos os preocupados. Os melhores antídotos para a preocupação são uma fé profunda e constante na benevolência da providência, a sabedoria para resolver problemas de forma natural e simples, e a coragem para ser fiel aos princípios diante da adversidade. Disse que o auge da sabedoria para o homem é saber o que fazer em seguida. E o auge da coragem é ter a força para fazer o que deve ser feito. Se não formos capazes de alcançar essa integridade dentro de nós mesmos, devemos perceber que a felicidade e segurança futuras devem ser alcançadas através da reeducação de nossos hábitos e atitudes. Se quisermos ser felizes, devemos dedicar algum tempo que estamos agora destinando a projetos menos importantes para construir em nós mesmos recursos que possam garantir uma vida mais plena e melhor. Podemos concluir que, neste caso, um aviso para os sábios deve ser suficiente. Pense certo e viva certo. Regra 2. Quando se trata da segunda regra para uma vida melhor, podemos interferir na atividade principal de várias pessoas. A regra diz: pare de tentar dominar e possuir seus amigos e parentes. 2 pontos importantes se apresentam imediatamente. Esforços para dominar e possuir não apenas contribuem para as misérias dos outros, mas são a causa imediata da infelicidade pessoal do indivíduo que tenta tal programa. A maioria daqueles que são egoístas por natureza não se preocupa muito com as dificuldades que podem causar, mas está imediatamente atenta aos seus próprios desconfortos. Portanto, abordaremos a questão por este ângulo. Qualquer pessoa que possa ser dominada e possuída provavelmente não vale a pena ser dominada e possuída. Pessoas genuínas insistem em seus direitos e estão dispostas a defendê-los. Isso significa um conflito quase imediato que pode se estender por anos, ou até por toda a vida, sem benefício real para ninguém. Aqueles inclinados a dominar e possuir logo aprendem que enfrentam uma oposição organizada. Tudo o que podem esperar é uma vitória negativa. Pode ser que a vítima, por estar presa a um padrão, não consiga imediatamente se rebelar ou escapar. Mas o instinto de se libertar da tirania cresce constantemente e rapidamente. E finalmente culmina em uma situação crítica. O tipo dominante não gosta de ser considerado ditatorial ou tirânico. Prefere assumir que, na pior das hipóteses, é um ditador benevolente. Tudo o que ele quer é ajudar os outros, fazendo com que façam exatamente o que ele acredita ser o melhor para eles. Isso significa que, quando resistem, ele se sente devidamente magoado e indignado, onde a tendência para a dominação é forte. Portanto, as mágoas são muitas, e a desilusão quase contínua. Em última análise, o instinto dominador, se não for corrigido, causará uma vida solitária e sem amor. A posse é importante apenas na medida em que o indivíduo possui a si mesmo. No momento em que tentamos possuir outros, estamos nos envolvendo em um projeto que certamente falhará. Lembre-se de que os outros não desejam ser possuídos mais do que nós desejamos ser possuídos. A maioria das pessoas possessivas resiste a atitudes possessivas nos outros, e assim como o ressentimento, a pressão arterial aumenta. Até mesmo a posse em si não é uma bênção incondicional. Depois de acumular, devemos então administrar nossos bens. Quando destruímos os direitos dos outros de viverem suas próprias vidas, tornamo-nos responsáveis por essas vidas. Se eles seguirem nosso conselho ou aceitarem nossa dominação, devemos certamente ser excepcionalmente sábios, prudentes, discernentes e práticos. Poucas pessoas possessivas têm qualquer uma dessas qualidades de forma acentuada. Suas próprias vidas não são bem vividas, mas elas desejam que outros reconheçam uma autoridade que nunca foi demonstrada com sucesso. Isso é mais uma causa de resistência e provoca uma tensão severa no sistema digestivo.
Quando queremos ajudar alguém, devemos encontrar prazer em ajudar essa pessoa a fazer o que ela quer fazer. Se os seus projetos forem incompatíveis com nossas convicções, eles podem recusar nossa assistência. Mesmo as crianças pequenas não devem ser dominadas e possuídas. Elas devem ser controladas quando necessário e direcionadas ao melhor da capacidade parental. Se forem dominados, tornam-se mais fracos e menos autossuficientes. Se forem vítimas de superproteção, ficam desmoralizados ou tornam-se rebeldes. Neste mundo, possuímos mais completamente aquilo que liberamos mais completamente. A base dos nossos relacionamentos deve ser voluntária. Nossos amigos devem querer estar conosco porque somos amigáveis. Nossos parentes devem nos preferir por qualidades que naturalmente os atraem e mantêm seu interesse e atenção. Não podemos forçar o respeito e a admiração dos outros. Devemos conquistá-los com nosso próprio comportamento. Se formos autossuficientes, apresentamos um modelo construtivo de realização. Outros nos buscarão porque precisam do que temos e gostariam de saber como adquirimos qualidades que contribuíram para uma vida melhor. Se por natureza somos amigáveis, bondosos e apenas um pouco impessoais, raramente estaremos sozinhos. Receberemos as honras e considerações que nunca poderemos obter por dominação e possessividade. Regra 3. Recomendamos que pessoas ponderadas moderem a ambição. Isso é tão contrário às práticas vigentes que requer explicação. Todos nós somos ensinados que devemos ter sucesso e que é nossa responsabilidade pessoal melhorar nossa sorte de todas as maneiras possíveis, mesmo à custa da saúde e da felicidade. O mero fato, no entanto, de que muitos concordam com uma política, não prova que essa política está correta. É apenas necessário estudar a vida de pessoas bem-sucedidas e ouvir suas próprias histórias sobre o que o sucesso lhes custou para perceber que é totalmente possível ser um fracasso notavelmente bem-sucedido. Uma quantidade moderada de ambição é certamente necessária, e sem o incentivo para melhorar e progredir, não haveria progresso, pessoal ou coletivo. A dificuldade é que o sucesso exige muito tempo e atenção. Devemos dedicar a esse fim a maior parte de nossos recursos e da maior parte de nosso tempo. Gradualmente, sacrificamo-nos inteiramente a um programa que nos priva de lazer, sobrecarrega nossos recursos mentais e físicos e nos impede de desfrutar das coisas realmente boas e belas da vida. Um cavalheiro de minha conhecimento, que era executivo de seguros, serviu tão bem a sua empresa que, após 25 anos de serviço fiel, eles o presentearam com umas férias de 3 meses na Europa. Depois de voltar, um amigo perguntou-lhe como ele desfrutou de uma das grandes galerias de arte da França. Ele imediatamente respondeu: "É um mau risco para o seguro. Não há hidrante a menos de 800 metros. Não há sistema de sprinklers. E o prédio em si é uma armadilha de incêndio. Minchilo." Tentar obter sucesso no mundo faz coisas com nossas mentes. Podemos nos tornar tão fechados ao ponto de que a riqueza ou autoridade que alcançamos já não nos traz mais prazer ou satisfação. A maioria dos que ganham muito dinheiro é péssima em gastá-lo. Um dos homens mais ricos do mundo usava barbante como cadarço, porque não suportava gastar 10 centavos. Este homem era um sucesso, invejado por muitos, admirado por poucos e amado por ninguém. Seu nome era mencionado a jovens economistas aspirantes como um exemplo de ambição. Se trabalhassem tão arduamente quanto ele trabalhou e sacrificassem tanto quanto ele sacrificou, eles também poderiam esperar ficar ricos. Aqui, a filosofia entra em cena. Afinal, a filosofia não é nada mais, nada menos do que bom senso organizado. Ela aponta que, neste mundo, devemos de alguma forma pagar por tudo o que conseguimos. Para satisfazer a ambição, devemos pagar com nossas próprias vidas. Com sucesso moderado, podemos proporcionar a oportunidade de viver melhor e desfrutar de um certo nível de segurança e conforto. Mas quem pode ser moderadamente bem-sucedido?
No momento em que assumimos o glamour da expansão financeira, nos tornamos viciados em um mecanismo que cria hábito. Um homem me disse que seu objetivo era ganhar US$ 1 milhão. Depois ele iria se aposentar e aproveitar a vida. Ele foi um dos que atingiu seu objetivo, mas não se aposentou. Imediatamente ficou obcecado com a possibilidade de aumentar sua quantia para US$ 5 milhões. Ele morreu de insuficiência cardíaca em algum ponto no seu quarto milhão. A ambição pode pregar outro truque cruel naqueles que são excessivamente viciados em seus caminhos. Ela faz com que pessoas boas e amáveis fiquem muito infelizes porque, por uma razão ou outra, não conseguem alcançar o nível de sucesso que estabeleceram para si mesmas. Cercados por altas finanças e sob constante pressão para expandir além de seus meios e habilidades, eles negligenciam completamente as coisas boas que já possuem. Eles esquecem que têm lares felizes, crianças brilhantes e em crescimento, bons amigos e um emprego seguro. E se afundam em autopiedade quando leem sobre as imensas propriedades de outra pessoa. Há pouco tempo, uma pessoa rica desabafou suas mágoas para mim, dizendo: quero viajar, quero estudar, quero me aprimorar e dar mais carinho e tempo pessoal à minha família. Mas não posso. Entre reuniões de diretoria na segunda-feira, contadores na terça-feira, relatórios de ações todos os dias e as inúmeras obrigações relacionadas às posses, quase todas as horas dos meus dias e muitas noites são dedicadas apenas a manter o que tenho. Parece-me que uma geração dominada por esse padrão de ambição está causando a si mesma muita miséria desnecessária. Este mundo é um lugar bonito, e a maioria de nós poderia viver nele de maneira razoável se fôssemos razoáveis. Isso não é um apelo à pobreza. Todos nós devemos carregar nossa devida parte do peso de trabalho e responsabilidade do mundo. Somos pessoas melhores e mais felizes se mantivermos a fé com aqueles que dependem de nós, preservando assim também a nossa dignidade. Mas não acreditemos que uma vida chamada bem-sucedida deve ser uma vida rica ou importante. Para sermos pessoas reais, devemos ter uma existência interior que também tenha propósito. Quando estamos ocupados demais para aprender, viver e amar, estamos ocupados demais para nosso próprio bem. Às vezes, devemos decidir entre avançar algum propósito ambicioso nosso e negligenciar ou prejudicar os outros. Nunca estaremos satisfeitos se comprarmos o sucesso ao custo de honra, integridade ou nossa própria humanidade natural. O mundo está cheio de pessoas ambiciosas. Talvez seja por isso que tantos dos nossos assuntos vão mal. Sonhe com um futuro melhor e planeje uma vida de sucesso, mas seja moderado. Lembre-se, tudo o que o dinheiro pode comprar é uma certa quantidade de tempo ou lazer para fazer as coisas que você quer fazer. Os ricos admitiram que um pouco menos de dinheiro e um pouco mais de felicidade é o caminho mais sábio. Regra 4. Nossa quarta regra para uma vida melhor é um ataque frontal à psicose do sucesso. Se você é sábio, não acumule mais do que precisa. Alguns são por natureza acumuladores. Assim como existem certos animais que armazenam seus suprimentos de comida contra um inverno rigoroso. Proteger o futuro de todas as maneiras razoáveis é prudência, mas assumir que quanto mais se tem, mais feliz se será, é pura tolice. A moderação protegerá o pensativo contra qualquer atitude extrema que possa ter resultados prejudiciais. Existem dois tipos de acumulação. Você pode aumentar o seu estoque natural, tendo mais ou tornando-se mais. Nunca dediquemos nossas vidas tão completamente à acumulação a ponto de esquecermos de enriquecer o caráter e reunir aqueles tesouros que não podem ser tirados de nós pelas vicissitudes da bolsa de valores. Devemos ser capazes de responder à pergunta: quanto valemos se perdermos tudo o que temos? Isso envergonharia muitos, mas poucos deixam este mundo sem se deparar com tal pergunta. Havia um ditado que dizia que quando temos mais do que precisamos, alguém terá menos do que precisa.
É interessante, portanto, que possamos ter e manter o máximo possível das melhores coisas da vida, sem prejudicar de forma alguma a segurança dos outros. Felicidade, contentamento, paz de espírito, amor à beleza, sabedoria e serenidade podem ser nossos sem que nenhuma outra pessoa fique mais pobre por isso. De fato, quanto mais possuímos essas qualidades, mais seguros e felizes os outros serão, especialmente aqueles dentro de nossas esferas de influência. A experiência mostra que o instinto de acumular exerce uma influência hipnótica sobre a mente. Uma vez que somos possuídos por esse instinto, perdemos todo o senso de valores e nos tornamos vítimas de um hábito forte e perigoso. Esse hábito pode ter consequências tão trágicas quanto o alcoolismo crônico ou o vício em entorpecentes. Aos poucos, toda a nossa visão de vida é distorcida e nos tornamos pouco mais do que máquinas de fazer dinheiro. A acumulação se estende também às coisas que podem ser compradas com dinheiro. O estabelecimento excessivamente pretensioso, o padrão extravagante de manutenção e a exibição inútil que não influencia ninguém que valha a pena influenciar. Conheço muitos casos de pessoas com capacidades e realizações moderadas que se sentem totalmente desconfortáveis em um ambiente extravagante e pretensioso que consideraram necessário para seu status social. Napoleão descobriu que podia conquistar uma nação durante uma guerra, mas não podia administrá-la sabiamente em tempos de paz. Napoleões econômicos descobrem que, através de políticas empresariais astutas, podem ganhar dinheiro, mas devido a deficiências de caráter não conseguem nem usá-lo, nem gastá-lo inteligentemente. Fortunas são desperdiçadas todos os meses neste país por pessoas que tentam compensar a falta de conquistas internas com o gasto exagerado de dinheiro. Se dólares são tão importantes que estamos dispostos a arruinar nossas vidas e destruir nossa saúde para obtê-los, eles não deveriam ser desperdiçados. Quando desperdiçamos dinheiro, apenas provamos que ele não tem valor para nós. As coisas que realmente queremos na vida não podem ser compradas pela moeda do reino. É possível que investimentos moderados e prudentes possam proporcionar o lazer para autodesenvolvimento, mas os próprios investimentos não são prova de autodesenvolvimento. Um homem que recentemente ganhou dinheiro demais enviou sua filha para uma escola de acabamento de prestígio no leste. Ele recebeu uma carta informando que seria prudente retirar sua filha da escola, pois, no que diz respeito à educação, ela simplesmente não tinha capacidade. O pai, indignado, imediatamente telegrafou de volta. Compre um para ela, não me importa quanto custa. Bicom simiesses comchunos. Infelizmente, não podemos comprar paz de espírito, contentamento ou inteligência, mas se temos dinheiro demais, tendemos a pensar que não precisamos mais dessas graças interiores. Quando chegamos a essa conclusão, somos vítimas de nossas posses e os mais pobres entre os pobres. Com o trabalho, compramos oportunidade. O dinheiro que ganhamos nos dá a chance de melhorar a nós mesmos. É útil apenas na medida em que sabemos usá-lo para o enriquecimento do caráter e da vida. Sócrates disse uma vez que, se quisesse amaldiçoar um homem, diria a ele que seus filhos sejam extravagantes. A satisfação vem para aqueles que estão felizes em viver moderadamente. Regra 5. A quinta das nossas regras para uma vida melhor é uma recomendação simples, mas importante. Aprenda a relaxar. Ao destacar isso em uma ocasião, recebi um comentário interessante. Você não aprende a relaxar. Se você se sente bem por dentro, você está relaxado. Para ampliar esse pensamento, como uma pessoa comum pode aprender a se sentir bem em um mundo que mais ou menos conspira contra essa emoção moderada e reconfortante? A resposta parece ser que o relaxamento deve ser o resultado de um grau de segurança interna. Não podemos relaxar quando estamos preocupados, assustados ou irritados. Uma fórmula é perceber que mudar a mente das responsabilidades e fardos familiares para atividades novas e com menos pressão
promove relaxamento. É aqui que hobbies e interesses avocacionais não são apenas úteis, mas necessários. Em nosso mundo, uma pessoa sem um hobby está se expondo aos dilemas de uma mentalidade de via única. O valor terapêutico dos hobbies é agora reconhecido em todo o mundo econômico, e todas as pessoas sob estresse incomum são aconselhadas a cultivar interesses corretivos. Mesmo que um hobby seja caro, pode não custar tanto quanto as contas do médico resultantes do excesso de tensão. Há um instinto autocorretivo no homem que naturalmente o impele a equilibrar suas atividades e, assim, proteger sua saúde. Alguns de nós, no entanto, lutamos contra esse instinto porque acreditamos que a divisão de atividade desperdiça tempo e dispersa recursos. Lembre-se de que um colapso nervoso pode desorganizar a economia planejada de muitos anos, enquanto que períodos adequados de relaxamento, na verdade, aumentam a eficiência. As ocupações secundárias são ainda mais justificadas pela possibilidade de se tornarem profissões reais e lucrativas no futuro, ou sob alguma mudança inesperada em nossas carreiras. A pessoa que pensa em seus problemas o tempo todo pode ser sincera, mas não pode ser realmente eficiente. No momento atual, o instinto para mecanismos de fuga é forte, e muitas dessas fugas não são construtivas, nem desejáveis. É, portanto, necessário planejar o lazer com o mesmo cuidado com que planejamos o trabalho. A pessoa que esqueceu como desfrutar de uma quantidade razoável de descanso e lazer realmente esqueceu como viver. Quanto mais incessantes são as demandas sobre nossos recursos físicos, mais urgente se torna a necessidade de descanso. Muito poucos conseguem descansar ficando inativos. Eles não conseguem simplesmente sentar, cruzar os braços e anunciar que pretendem relaxar. O plano mais sábio é transferir o ponto de atenção para aquilo que é prazeroso e interessante, permitindo que o entusiasmo natural alivie a tensão. Às vezes, trabalhamos mais durante as férias do que quando estamos empregados. Devemos lembrar, portanto, que fazer o que os outros querem que façamos é trabalho, e fazer o que queremos é brincar. Uma boa filosofia de vida e o desenvolvimento de interesses artísticos ajudam a neutralizar as tarefas mais pesadas que devem ser realizadas. À medida que amadurecemos, portanto, torna-se mais fácil para nós relaxar. Dois tipos de pessoas relaxam facilmente: os preguiçosos e os instruídos. Os preguiçosos porque são indolentes, e os eruditos porque são sábios. O lazer não precisa ser desperdiçado. Ele traz exercício para faculdades normalmente não empregadas e dá expressão a emoções há muito reprimidas. Um homem não sente que está perdendo tempo quando joga golfe ou tênis ou se junta a um clube de esqui. Ele sabe que está dando ao seu corpo uma chance de se fortalecer contra o desgaste e a exaustão das pressões do trabalho. Relaxamento é tão necessário quanto nutrição adequada, sono suficiente e boa ventilação. Maomé, o profeta do Islã, dividiu seu dia em 3 períodos de 8 horas. Um deles ele dedicava ao trabalho, outro ao descanso, e o terceiro à melhoria de si mesmo por meio de estudo, recreação e convivência familiar sólida. Esta é uma boa regra, porque mantém o equilíbrio. Não há razão para sacrificarmos tudo na vida em prol da satisfação de uma ambição incontrolável ou de um propósito desesperado. Aprenda a considerar o relaxamento como um dever moral, através do qual você protege os valores mais importantes da sua vida. Se acontecer de você não conseguir relaxar e, no momento em que tenta descansar, começa a se agitar, esta mensagem é mais do que oportuna. Você já está entrando em problemas e, a menos que reconheça os sintomas, sua normalidade pessoal está ameaçada. Regra 6.
O cultivo de um senso de humor é a sexta das nossas 10 regras para viver melhor. Cada indivíduo pode ter sua própria definição do que constitui humor, mas muito poucos perceberam que é um ponto de vista que deve desenvolver-se dentro do caráter para ser genuíno e espontâneo. A forma mais baixa de humor é o prazer derivado das desgraças dos outros ou das situações embaraçosas nas quais nossos conhecidos podem se envolver. O verdadeiro humorista é sempre amável, gentil, observador e estimulante. Ele frequentemente consegue pregar uma mensagem ou apontar uma lição que seria inaceitável se apresentada de uma forma mais sóbria. Antigamente, príncipes poderosos tinham bobos da corte, e somente estes podiam insultar seus mestres impunemente. Muitos desses bobos eram profundamente eruditos e muito sábios, pois é necessário ter profundidade de compreensão humana, amplitude de experiência e uma pronta compreensão para ser espirituoso sem ser desagradável. Na vida cotidiana, nada orienta a pessoa em seu ambiente mais rapidamente do que a capacidade de se ver separadamente. Se conseguirmos nos afastar e nos observarmos passar, podemos ter uma nova e apropriada razão para o humor. As ações dos outros podem parecer ridículas, mas sentimos que as nossas ações mais ridículas devem ser levadas a sério pelos outros. Um verdadeiro humorista é aquele que consegue apreciar ser alvo de risadas tanto quanto gosta de rir dos outros. Isso, no entanto, é um verdadeiro teste de um filósofo. Muitos dos problemas que parecem profundos e terríveis são pouco melhores do que ridículos se vistos em perspectiva. É essa falta de perspectiva que nos faz ser excessivamente sérios, quando talvez uma leveza de mente resolveria tudo. O humor, é claro, é como um condimento. Dá sabor à comida, mas não necessariamente contribui para a nutrição. A pesquisa mostra, no entanto, que os alimentos que apreciamos são mais propensos a serem bem aceitos pelo corpo e aplicados para seus devidos fins. Não podemos viver apenas de condimentos, mas como criaturas sociais precisamos de um certo nível de ajuste para viver bem. Um senso de humor não implica uma natureza superficial. Todos nós conhecemos aqueles que tentaram desesperadamente ser engraçados e falharam miseravelmente. Quando forçamos um espírito inatural, destruímos o próprio princípio do humor, que não pode florescer em naturezas superficiais. As leis que regem o comportamento humano estão sempre enfatizando o equilíbrio e a moderação entre os extremos. Aquilo que está desequilibrado destrói a si mesmo. Em um extremo, podemos ter uma reflexão profunda e constante, um forte senso de responsabilidade, uma profunda dedicação ao dever e uma firme convicção de que a vida não é engraçada. Se levarmos essa atitude ou grupo de atitudes a um excesso irracional, no entanto, tornamo-nos monótonos e sem cor. Tal excesso não nos torna mais úteis ou mais práticos, e por si só, resolve poucas das enfermidades às quais estamos sujeitos. Por outro lado, fluir continuamente como um riacho raso, vivendo sempre na superfície dos acontecimentos e não aceitando nada como digno de consideração madura, é outro extremo perigoso. Em algum lugar há um ponto de equilíbrio, mas o ser humano sempre achou difícil fazer algo de forma moderada. Essa falta do que os chineses chamam de meio, ou equilíbrio, nos faz oscilar de um extremo a outro com considerável desgaste de toda a personalidade. Não pode haver uma boa filosofia de vida sem humor, e não pode haver humor verdadeiro sem uma boa filosofia de vida. O equilíbrio desses dois fatores é, portanto, o símbolo adequado de maturidade. A mente humana, as emoções e o corpo físico florescem melhor quando a pessoa no corpo é equilibrada, moderada e otimista. O riso honesto relaxa a tensão do corpo e libera muitas das pressões que, de outra forma, poderiam se acumular e explodir de maneiras menos desejáveis. O hábito do humor tem um poder de transmutação maravilhoso.
como a varinha de uma rainha das fadas, transforma o comum em algo encantador. Todos nós apreciamos o humor de Mark Twain e Will Rogers, e sabemos que o mundo é melhor por causa das suas contribuições para o nosso modo de vida. Nunca esteja tão ocupado, tão ponderado, tão instruído, tão rico ou tão sobrecarregado que não consiga mais relaxar com um sorriso tranquilo. Regra 7. A sétima regra diz respeito a encontrar uma razão para a existência pessoal. A experiência mostra que temos mais chances de alcançar a integração da personalidade se vivermos cada dia para avançar em um objetivo principal. Em outras palavras, temos mais chances de chegar a algum lugar se tivermos uma imagem clara do que desejamos realizar. Líderes brilhantes nas profissões, artes, ciências e ofícios concordaram que devemos ser movidos por um propósito forte, ao qual estamos dispostos a sacrificar questões de menor importância. Este é um pensamento sensato, mas só é valioso na medida em que o objetivo que visualizamos é ele próprio valioso e significativo. Para manter um plano, devemos primeiro ter um plano, e não podemos perseguir metas que não compreendemos e pelas quais não temos uma apreciação sincera. Quanto melhor e mais sábia a pessoa, melhor será o plano ao qual ela pode dedicar sua vida. Nestes tempos incertos, não é inteiramente satisfatório investir todas as nossas esperanças e sonhos nas coisas físicas à nossa volta. Podemos desenvolver um negócio que será levado pelas mudanças dos tempos. Podemos construir uma posição social que colapsará devido a reveses econômicos. No decorrer dos anos, certamente chegará o momento em que devemos nos perguntar quanto valeria a pena se perdêssemos tudo o que temos. A resposta é óbvia. Independentemente do que temos, valemos o que somos. A sociedade moderna nos oferece oportunidades maravilhosas para nos tornarmos mais como pessoas. A sabedoria de 50 séculos está disponível para nós. As visões e sonhos mais nobres das épocas desceram até esta geração como uma herança completa. Acima de tudo, em nosso modo de vida, temos o direito e o privilégio de crescer internamente. Nossas mentes e corações não são censurados, nem somos proibidos de pensar e falar de acordo com nossas convicções. Este privilégio de crescimento é um fundamento da nossa liberdade. E esta liberdade de crescer é a resposta para a maioria dos problemas que sobrecarregam o nosso cotidiano. Não podemos escapar dos problemas negando-os ou fugindo das decisões que eles exigem. Existe apenas um remédio permanente para qualquer situação crítica. Devemos superá-la. O momento em que somos maiores do que o problema, ele cessa e nunca mais pode voltar. No entanto, se tentarmos evitar um problema, ele voltará repetidas vezes para nos atormentar. Não seria então sensato fazer do crescimento nossa razão de viver? Vamos dominar qualquer habilidade ou capacidade necessária para que possamos realizar nosso trabalho bem e sem medo ou preocupação. À medida que crescemos, descobrimos também que o aumento do conhecimento e da compreensão dá novas dimensões às atividades cotidianas. A vida é mais maravilhosa à medida que a entendemos. Experimentamos uma verdadeira alegria em fazer bem as coisas à medida que nos tornamos habilidosos e autoconfiantes. A maioria das pessoas tem muitos problemas, alguns grandes e outros pequenos, alguns imediatos e outros remotos, alguns razoáveis e outros irracionais. Suponha que você fizesse disso uma carreira, sair e resolver cada uma dessas situações irritantes separadamente. Seria uma tarefa incrível e você dificilmente teria tempo livre para manter seu padrão de vida. É sensato, portanto, buscar alguma solução pela qual muitas incertezas possam ser esclarecidas ao mesmo tempo. Isso significa que devemos nos perguntar: qual é o denominador comum da nossa infelicidade composta? Por que isso me deixa infeliz na quarta-feira e aquilo na quinta-feira? Na verdade,
porque quase tudo me deixa infeliz. Não é mais fácil adotarmos uma atitude construtiva, corrigindo assim muitos detalhes problemáticos de uma só vez, do que tentar lutar com cada incidente de forma separada e desconexa? Um homem sábio disse certa vez: mude a si mesmo e mudará tudo. Os problemas não podem existir em uma vida que esclareceu seus próprios propósitos. Naturalmente, haverá muito trabalho a fazer, mas será significativo e com propósito. Isso não significa que pessoas sábias estão livres de adversidade ou tragédia, pois poucos podem ser completamente sábios. Mesmo um pouco de sabedoria, no entanto, nos impede de criar novos problemas e nos dá coragem e paciência para enfrentar os que não podem ser evitados com boa esperança. Regra 8. Neste tempo de intensa competição, é bom lembrar a 8ª regra para uma vida melhor. Nunca prejudique intencionalmente nenhuma outra pessoa. Crueldade nunca dá bons frutos. E aqueles que semeiam cardos, colherão cardos. Ninguém neste mundo pode ter tantos amigos que possa se dar ao luxo de fazer um inimigo desnecessário. A civilização não pode atingir seu objetivo natural se os cidadãos continuarem a viver pela lei da selva. Há momentos em que todos somos tentados a retribuir o mal com o mal. Mas se seguirmos essa política, nunca poderemos conhecer a felicidade e a segurança pessoal. Viver por compromisso significa que, no fim, vivemos com compromisso. Cada um de nós deve ser capaz de suportar suas próprias disposições com um grau de dignidade. Não podemos fazer isso se soubermos, na quietude da meditação privada, que somos pessoas bastante desprezíveis. Muitas carreiras proeminentes não resistem a um exame cuidadoso. Fortunas foram acumuladas à custa da honra e por uma contribuição direta e intencional para as desventuras de outros. Com o passar dos anos, todos devemos olhar para trás, e há horas que são pesadas para o coração e a mente. Na natureza, existem leis que não podemos quebrar impunemente. O código pelo qual vivemos torna-se o código que pode causar nossa morte. Há algo dentro de um homem chamado consciência. O que exatamente é isso e por que é assim pode ser questão de debate. Mas não há dúvida de que sua pequena e calma voz não pode ser ignorada. Ir contra a consciência é ameaçar o equilíbrio mental, a integridade emocional e a saúde física. Ninguém pode estar bem e feliz se for perturbado pela sua própria conduta. Se não tivermos uma filosofia de vida, podemos adotar a atitude de que podemos fazer o que quisermos, independentemente das consequências. No entanto, isso não ajuda muito, pois se não há uma filosofia dentro de nós, já estamos desesperadamente doentes, quer saibamos disso ou não. O arrependimento é um fenômeno contra o qual ninguém é imune. Chega um momento na maioria das vidas em que devemos enfrentar os erros que cometemos e desejar ter vivido de maneira diferente. Vi o arrependimento trazer consigo tristezas quase indescritíveis. É mais sábio e melhor conduzir-nos de forma que nossos erros sejam de julgamento em vez de crimes do coração. Se então devemos tomar uma decisão entre sacrificar alguma ambição nossa ou contribuir para as tristezas de outra pessoa, reconheçamos a virtude do altruísmo. Os impulsos construtivos regeneram o corpo do homem e lhe dão novos recursos para avançar em sua carreira, de forma honrosa e com gentileza. Há uma veia de sadismo na maioria dos seres humanos. Se estamos frustrados, cansados e cheios de problemas, sentimos que temos justificativa para sermos cruéis. Se estamos magoados, temos o impulso de magoar alguém. Então, justificamos nosso próprio mau comportamento porque outros foram injustos ou irracionais. Na verdade, não há desculpa para uma conduta que não seja digna da nossa própria humanidade. Como a cooperação e os negócios honestos dão dividendos?
Podemos esquecer que nossa conduta deve ser um exemplo que os outros se inclinarão a seguir? Se queremos um lar feliz, devemos ser respeitados pelos membros da nossa própria família. Se queremos que nossos filhos sejam bons cidadãos, devemos dar-lhes um exemplo. Não adianta pregar a honestidade e depois praticar a desonestidade. Aqueles que vêm depois de nós tendem a ser como nós, especialmente se recebem a pregação constante do nosso comportamento. Se, então, desejamos antecipar as simples e naturais alegrias de viver, e longos e felizes anos para fechar nosso tempo na terra, devemos conquistar o respeito e amor daqueles que nos conhecem muito bem. A felicidade não pode vir para aqueles que a buscam diretamente. Ninguém pode tornar-se feliz, pois mesmo programas planejados não funcionam quando chega o momento. A felicidade é um subproduto de uma vida bem vivida. Se cumprirmos a lei nos protegerá. Se vivermos bem, colheremos uma boa safra. É lamentável descobrir isso apenas nos anos de colheita. Podemos então perceber que não temos aquilo que não conquistamos. Arrependimentos são então infrutíferos, pois não podem restaurar o dano que foi feito. Podemos então dizer que, se um homem está disposto a seguir um programa cuidadoso para manter sua saúde física e eficiência, ele também deve seguir um programa bem planejado para manter a saúde de sua mente e suas emoções. Ele deve viver uma vida calculada para fortalecer suas faculdades e aprofundar suas emoções. Se cedo na vida ele resolve manter a fé em seu mundo e aceitar apenas aquilo que conquistou, viverá para conhecer a satisfação. Regra 9. Na nossa lista de regras para viver melhor, o número 9 é cuidado com a raiva. No mesmo espírito, também tome cuidado com o que comumente chamamos de indignação justa. Ambas têm o mesmo efeito prejudicial sobre a disposição e o caráter humanos. A raiva é a perda do autocontrole. É um excesso de ressentimento expresso por meio de palavras mal consideradas e conduta imprudente. É fácil para pessoas de temperamento explosivo ficarem com raiva, e frequentemente o humor passa rapidamente, mas os resultados podem persistir. Há uma escola de pensamento que considera um acesso de raiva ocasional como uma extraversão legítima. Não devemos frustrar nossas inclinações para que elas não se acumulem e, por fim, tragam consequências sérias. Provavelmente é verdade que, uma vez que o temperamento tenha surgido nas emoções, não há muito que se possa fazer para impedir sua expressão. Mas por que ficamos com raiva tão frequentemente e por tantos acontecimentos comparativamente triviais? A raiva, assim como a preocupação, pode ser apenas um hábito. Assim como a preocupação, as pressões que causam raiva podem ser redirecionadas e reeducadas. O indivíduo de mau humor raramente percebe que seu comportamento é um detrimento para o padrão da sociedade humana. Preocupado apenas com a expressão de sua irritação pessoal, ele enfraquece todos os laços naturais que deveriam ser protegidos e honrados. Ele se desfigura e diminui o respeito que seus associados têm por ele. Quando crianças pequenas estão com raiva ou têm acessos de temperamento, um remédio é colocá-las em frente a um espelho. Quando a criança vê sua própria expressão, reconhece que está se deformando e destruindo a beleza e o charme de sua aparência e maneira. Não há maneira de se distorcer mais completamente do que se entregando a um ataque de raiva. Pode-se argumentar que quando uma pessoa zangada revela sua irritação, ela não está se representando de forma equivocada, mas na verdade está dizendo a verdade sobre si mesma. Isso não é uma observação estritamente factual, no entanto. Ninguém está zangado o tempo todo, e testemunhamos nossa própria natureza essencial apenas quando não estamos tentando ser bons ou maus. Ambos os extremos se afastam do normal, e o ser humano é mais capaz de funcionar de forma eficiente quando está sem pressões intensas de qualquer tipo. Na raiva, é provável que percamos o controle de nossas palavras e de nossas ações.
Vamos ressentir conselhos moderados e nos tornamos mais intensos quando somos contrariados. As palavras têm poder e ficam profundamente gravadas nas memórias de nossos amigos e inimigos. Pode ser necessário anos de paciência para reparar uma situação causada por alguns momentos de intemperança emocional. Assim, deve-se gastar energia valiosa para neutralizar os resultados da energia desperdiçada. Cada vez mais, nossas habilidades humanas são desperdiçadas em projetos que nunca deveriam ter existido. Os mal-entendidos raramente são reparados através de irritabilidade. Pode ser que nos sintamos justamente indignados com as palavras ou ações de outra pessoa. Se, no entanto, desejamos ter a maior influência corretiva, devemos ter cuidado para não adotar as mesmas atitudes que repudiamos nos outros. Não há prova, através da experiência, de que dois erros possam corrigir um certo. O melhor que podemos dizer é que o erro em si é duplicado. Quando a indignação justa surge dentro de nós, há uma necessidade urgente de calma e integração de caráter. Se conseguirmos manter nosso próprio equilíbrio em uma situação difícil, teremos dominado essa situação. O fato de outro ter perdido a calma nunca pode justificar a perpetuação de uma rivalidade. Temos o direito de nos retirar com dignidade de qualquer situação que ofenda nosso senso de valores, mas não podemos nos dar ao luxo de nos envolver emocionalmente. O homem moderno está sob uma enorme pressão psicológica. Ele deve, portanto, exercer uma vigilância cada vez maior sobre a conduta pessoal. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar recursos que são difíceis, se não impossíveis, de substituir. Por que deveríamos nos fortalecer fisicamente com vitaminas, minerais e inúmeros remédios modernos apenas para nos destruir com explosões emocionais destrutivas? Se queremos viver muito e permanecer úteis, devemos viver bem e desenvolver um grau razoável de paciência. Há muitos casos em que uma explosão de raiva foi seguida por uma reação física grave e até fatal. A recompensa de uma boa disposição é uma boa vida. Talvez o amor de nossas famílias e o respeito de nossos amigos valham o autocontrole. Regra 10. A última das nossas 10 regras, e uma das mais importantes, é nunca culpar os outros pelos nossos próprios erros. Em primeiro lugar, podemos ter pouco respeito por um indivíduo que não reconhece falhas óbvias. Consideramo-lo egocêntrico e egoísta. Realmente não há razão para culpar alguém severamente por seu primeiro erro, mas podemos duvidar de sua inteligência se ele repetir o mesmo erro várias vezes. Se as coisas derem errado, é bom presumir que é devido à política corrupta, à instabilidade geral nos assuntos mundiais, à estupidez dos nossos associados e à ignorância dos nossos amigos. Pensar assim nos deixa completamente inocentes de todos os erros. Uma reflexão muito reconfortante. É desnecessário dizer que nunca corrigiremos nossos erros enquanto nos recusarmos a reconhecer que os cometemos. Igualmente óbvio, não podemos corrigir os erros do mundo inteiro e podemos ter a terrível atitude de que estamos predestinados e destinados a sofrer. A experiência e a reflexão revelam que quase toda pessoa está na situação em que se colocou. Pode haver momentos em que a lógica da situação parece obscura, mas é muito mais seguro supor que o problema foi criado por nós mesmos e, portanto, pode ser corrigido por nossos próprios esforços. Pensar de outra forma é assumir que vivemos em um universo desonesto e tal suposição é uma catástrofe. Se podemos construir um bom futuro, também podemos ter o gênio para acumular um mal. Portanto, quando algo dá errado, vamos primeiro examinar a nós mesmos. Nem devemos ser parciais demais nesse exame. Não devemos justificar todas as nossas falhas porque as entendemos e condenar todas as falhas dos outros porque não as entendemos.
Pelas reclamações que ouvimos de pessoas com problemas, pareceria que a principal ocupação dos mortais é arruinar a vida uns dos outros. Quase todos podem dar uma lista longa e detalhada das injustiças que sofreram, dos problemas que conheceram e das misérias das quais são vítimas. Depois de observar e ouvir esses reclamantes, torna-se evidente para o observador imparcial que essas pessoas poderiam ser, elas próprias, um fardo pesado e ingrato para todos que conhecem. Eles ficaram por tanto tempo imersos na própria autocomiseração que nunca lhes ocorre listar os erros que cometeram, os problemas que causaram e as situações desagradáveis que geraram. Não é necessário que alguém desmorone e confesse suas faltas pessoais, mas é bom examinar os débitos e créditos da personalidade na quietude da reflexão privada. Um problema com pessoas desagradáveis é que seus conhecidos não têm inclinação para criar uma situação começando uma discussão. Quando nosso comportamento é tal que os outros não conseguem se dar bem conosco, eles geralmente se retiram em silêncio e nos deixam para o tempo. Tendo tornado impossível para eles permanecerem, proclamamos a nós mesmos as vítimas de sua indiferença quando partem. Talvez fosse mais sensato para todos os envolvidos se amigos que se afastam fizessem uma declaração simples e honesta sobre por que se foram. Se vários partiram pelo mesmo motivo e soubéssemos disso, poderia haver um incentivo maior para uma reforma pessoal. Todos nós crescemos com nossos erros, mas eles têm pouco valor para nós a menos que os aceitemos e compreendamos. Existe uma crença popular de que quanto mais velhos ficamos, mais sábios somos. Isso nem sempre é verdade, no entanto, pois não importa quanto tempo vivamos, a experiência significa pouco a menos que busquemos honestamente as causas de nossos problemas. Também é uma ideia sábia não ficar remoendo a má sorte. Reflita sobre ela, aprenda tudo o que puder, corrija suas falhas e depois siga vivendo uma vida melhor. Muitas pessoas estão em absoluta escravidão ao passado. Elas nunca conseguem esquecer coisas que não deveriam ser lembradas e nunca parecem lembrar-se de lições que nunca deveriam ser esquecidas. É melhor sermos rigorosos conosco mesmos quando princípios estão em jogo. Não adianta reclamar, porque não somos perfeitos, mas há muito a ganhar em autoaperfeiçoamento sempre que e onde quer que isso seja possível. Se estivermos cientes dos nossos próprios defeitos, podemos agir de acordo. Mas enquanto culpamos o mundo pelos nossos problemas, não podemos agir de forma alguma. Afinal, o mundo é apenas um número de pessoas, a maioria das quais está convencida de que todos os outros estão errados. Enfrente isso de frente. Você não pode estar sempre certo e sempre com problemas. Estas palavras de experiência resumem de forma simples o que o mundo aprendeu sobre viver bem. Esperamos que sejam úteis para você. Esperamos que tenha gostado desta gravação. Por favor, lembre-se de se inscrever para receber notificações das próximas gravações. Esta gravação é uma produção da